Fala, meus amigos da música, tudo bem com vocês? A aula de hoje eu vou começar com uma pergunta. Sabe quando você vai tentar cantar uma música e você não consegue encontrar a referência inicial dessa música? Bem, se você acompanha meus vídeos, você sabe que eu sempre reforço a importância da gente encontrar o tom inicial de uma música e a referência inicial de uma música. E aí que entram os intervalos. Os intervalos nada mais são do que a distância de uma nota para outra em um determinado trecho musical. Então, nós vamos entender um pouco sobre como são os intervalos de segunda, intervalo de terça, de quarta e por aí vai. E quais são as músicas que têm esses intervalos, para que você possa entender e perceber como é o som de um intervalo e que você possa aplicar isso nas músicas que você canta. Isso fará com que você cante mais afinado e tenha muito mais confiança para entrar cantando em uma música. Então, para começar, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais aulas grátis como essa e vamos lá! Para a gente entender sobre intervalos musicais, precisamos entender sobre escalas musicais. E o que é uma escala musical? Geralmente são grupos de 7 notas que compõem um tom, uma tonalidade. Então nós temos a escala de Dó maior, por exemplo, que tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você pode imaginar essa escala musical como uma escada com vários degraus. E você tem que subir e descer esses degraus. Então, o intervalo nada mais é do que a distância de uma nota até a outra. Eu vou mostrar isso agora partindo da nota Dó, que é o primeiro grau da escala de Dó. Então, partindo do Dó, nós temos o intervalo de segunda, quando eu vou de Dó para Ré. Então, nós vamos treinar isso com a voz, para depois ver como se aplica na música. Vamos fazer uma simples vogal, vogal A. Percebe que está bem pertinho uma nota da outra. Agora vamos ver em qual música que existe um intervalo de segunda no começo da música. Parabéns pra você. Geralmente a gente pode reconhecer uma música simplesmente com os 3 primeiros segundos dela, ou até antes, por conta desses intervalos que são muito característicos das músicas, né? Então, parabéns pra você, parabéns. As primeiras palavras já estão ali nesse intervalo de segunda. Outra música muito conhecida também, que começa com o intervalo de segunda. Quando olhei... Sabe qual é? Asa Branca, de Luiz Gonzaga. As 3 primeiras notas da música são primeiro, segundo e terceiro, ou seja, são 2 intervalos de segunda seguidos. Quando olhei a terra... Agora vamos para o intervalo de terça maior. Terça maior nada mais é do que o intervalo onde a gente pula a segunda nota e vai direto para a terceira. Nesse caso, Dó, Mi. É sempre importante a gente repetir o exercício de um intervalo musical para que nosso ouvido acostume com essa distância de notas, para que a gente não confunda o de segunda com o de terça e por aí vai. Vamos novamente? Agora vamos ver a música que tem intervalo de terça maior. Temos Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar. Percebe que a primeira frase da música é apenas um intervalo de terça, onde a terça se repete por várias vezes. Eu sei, esse é o início, intervalo de terça, e ela continua. Vou te amar. Outra música muito legal e muito conhecida também, com intervalo de terça, é Hey Jude, dos Beatles. Só que é um intervalo de terça descendente, porque ela começa em cima e vai para baixo, ficando assim. Hey Jude, hey Jude, don't let me down. Percebe que o intervalo ele pode ser tanto ascendente como descendente. Ou seja, não importa se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Se a distância for de 2 tons, será um intervalo de terça maior. Vamos para o intervalo de quarta. Aqui a distância começa a ficar um pouquinho maior, mas fica calmo que vai ter muito mais do que isso. Então vamos lá. Intervalo de quarta, aqui na escala de Dó, nada mais é do que uma passagem de Dó para Fá. Nós temos intervalo de quarta justa. Você pode fazer esses exercícios de intervalo com várias vogais, com sílabas. Então, a gente não pode ficar se limitando só a uma única vogal. A gente pode ir para o E, para o I,
E, I, O. Qual música que se encaixa no intervalo de quarta? Nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga, ouvi. Intervalo de quarta, justa, muito fácil de identificar, muito característico. Outra música muito conhecida também, com intervalo de quarta justa, é o Amazing Grace, uma música gospel americana muito conhecida. Amazing Grace, amazing. Uma coisa importante, a nível de estudo, eu estou fazendo todas as músicas na tonalidade de Dó, mas cada música tem a sua tonalidade específica, porém, mesmo assim, independente da tonalidade, ela vai ter esses mesmos intervalos, ou seja, a mesma distância de uma nota até a outra. Aqui que a gente começa a separar as crianças dos adultos. O intervalo de quinta já começa a ficar um pouquinho mais distante uma nota da outra. E se é mais distante, por que é mais difícil de executar? Porque a distância de uma nota até a outra geralmente tem que ser ligada, ou seja, a gente vai fazer uma ligadura com a própria voz. E essas ligaduras requerem um pouco de técnica para a gente realizar. Então vamos lá, na mesma vogal A, intervalo de quinta justa. Vamos fazer um pouquinho na vogal I. Legal, né? Percebe que é um pouquinho maior que a distância dos outros intervalos. Só para a gente não perder a referência. Vamos só comparar o intervalo de quinta com os anteriores que a gente já fez. Intervalo de segunda, terça, quarta, e quinta. Percebe que fica mais fácil de identificar os intervalos quando a gente faz todos eles em sequência, né? E qual música encaixa no intervalo de quinta justa? Temos algumas bem conhecidas, como por exemplo, Brilha, Brilha, Estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha. Percebe que são duas notas seguidas em Dó e duas notas seguidas em Sol. O intervalo não deixa de ser o mesmo, o intervalo de quinta, né? A passagem não deixa de ser de primeiro para quinto grau. Outra música muito conhecida do Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Wise men say. Essa aqui é muito legal, porque ela começa no primeiro grau, vai para o quinto e volta para o primeiro. Então ela tem um intervalo de quinta justa ascendente e descendente na mesma frase musical. Próximo intervalo, intervalo de sexta maior. Um pouquinho mais expressivo, mais intenso, porque a distância já começa a ficar um pouquinho maior. Dentro da escala, então, é de Dó para Lá. Percebam que conforme eu vou progredindo nos intervalos, eu vou sempre acrescentando algumas dicas. E outra dica importante e interessante é você solfejar as notas dos intervalos, ou seja, fazer as notas enquanto fala o nome delas. Nesse caso seria Dó, Lá, Dó, Lá. Qual música utiliza o intervalo de sexta? Uma música muito conhecida também de Frank Sinatra, My Way. Só que essa música eu vou mudar um pouquinho aqui, eu vou fazer de Sol para Mi. Apesar de estarmos fazendo os intervalos partindo de Dó, para ficar mais próximo da música original, eu vou partir de Sol. Qual que é a distância de sexta partindo do Sol? Nesse caso é o Mi, então nós temos Sol, Mi, que na música fica And now the end is near. Percebe que é um salto um pouquinho mais difícil de executar, mas fica muito bonita. And now. Caminhando para o final, porém o nível aqui está ficando cada vez mais hard. Intervalo de sétima maior. Na escala de Dó, teremos uma passagem de Dó para Si. Geralmente na música temos a sétima menor também muito utilizada, que nesse caso seria o Si bemol. Mas, para nossa prática, iremos fazer de Dó para Si natural. Então, nós temos Dó, Si, Dó, Si.
Para fazer essa daqui foi um pouco mais difícil, eu precisei usar um pouco de apoio aqui. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu falo bastante sobre respiração, utilização de diafragma, e para a gente alcançar a nota e conseguir fazer bem corretamente esses intervalos um pouco maiores, como o de sétima, a gente precisa usar o apoio, sustentar bem esse ar. E qual música utiliza intervalo de sétima maior? Take On Me, essa vocês já conhecem. Porém, esse intervalo de sétima, ele não está no começo da música, ele está lá quando vai para o refrão, ele vai ter esse movimento aqui, ó. Take me home. Além do intervalo de sétima nessa música, ela sobe mais meio tom, chegando na própria oitava de novo. Take me home. Então tem que ter mais apoio ainda para executar. E para fechar a nossa aula de hoje, nosso último intervalo aqui dessa escala, que é o intervalo de oitava. Oitava justa, para ser mais exato. O intervalo de oitava justa na escala de Dó, ele nada mais é do que uma passagem de Dó para Dó. Dó, Dó. De todos que eu falei aqui, esse com certeza é o mais difícil de executar, porque a distância é de uma oitava justa, ou seja, passa por todas as notas da escala e chega nela mesma uma oitava acima. Lembra que eu falei de ligação de notas lá no começo do vídeo? Essa aqui tem que ser uma ligação, sem perder a afinação, de uma oitava abaixo para uma oitava acima. E qual música utiliza o intervalo de oitava justa? Uma música que com certeza você já ouviu, Somewhere Over the Rainbow. Ela começa numa determinada nota e ela faz um salto de oitava para realizar a melodia. Somewhere over the rainbow. Além de fazer o salto de oitava, ela continua a frase, então tem que manter a respiração firme para finalizar a melodia. Então esses foram os intervalos que a gente trabalhou nessa aula. Vamos só rever todos eles do começo? Intervalo de segunda, Dó, Ré. Terça, Dó, Mi. Quarta, Dó, Fá. Quinta, Dó, Sol. Sexta, Dó, Lá. Sétima, Dó, Si. E oitava, Dó, Dó. É óbvio que existe muito mais intervalos do que apenas esses que eu mostrei aqui. Temos intervalos de segunda menor, sexta aumentada e por aí vai. Sem contar que temos intervalos maiores do que uma própria oitava, como por exemplo o intervalo de nona, um pouquinho mais difícil de executar e maior, porém não são tantas músicas que utilizam desses. Esses que eu mostrei aqui são os mais comuns de serem vistos nas músicas populares que a gente conhece. E se você treiná-los, você terá muito mais facilidade em entrar com confiança e afinação na hora de cantar uma música. Se você tem um instrumento em casa e já sabe como tocar, treine os intervalos na voz, utilizando o seu instrumento como referência. Isso fará com que você cante com muito mais harmonia e facilidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, pode estar colocando aqui nos comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima!